Olá, seja bem-vindo ao Sábado na Band especial Primavera-Verão. No programa de hoje vamos falar sobre jardinagem. Você irá aprender tudo sobre flores e como deixar a sua casa mais linda. Também vamos preparar uma deliciosa receita de quibe cru. E para fechar, o papo é sobre como envelhecer de modo saudável. Então fique ligado que o nosso Sábado na Band está só começando. Olá, meu povo lindo! Começa agora a edição especial Primavera-Verão no Sábado na Band. Uma temporada novinha em folha, com muita cor, alegria e leveza. Além disso, muitas novidades para os seus finais de semana. E para você que ama flores, hoje o programa vai estar bem florido. Eu tô aqui na Floricultura Winterflor e eu vou convidar a Alessandra a responder algumas perguntinhas para nós. Alessandra, conta pra gente, pro pessoal aí de casa, como que começou esse amor, né, por flores, a ter uma floricultura, veio de família, como que surgiu tudo isso? Quem fundou o Winterflor foi o meu marido, meu sogro e minha sogra. Eles já trabalhavam na área da jardinagem e um dia meu marido passando aqui pela Avenida Brasília, viu que a loja estava à venda, entrou e fez negócio, né? Nós tivemos uma madrinha da qual temos contato com ela até hoje, somos imensamente gratos a ela, que é a Érica Mielke. Ela nos apadrinhou, nos ajudou com tudo o que precisava para o Winter chegar no que estamos hoje. Então vamos dar uma andadinha pela floricultura, quero que você me apresente algumas plantas. Inclusive a gente pode até sentar ali para conversar e ficar mais confortável, o que você acha? Com certeza, vai ser um prazer. Quem é de Curitiba já sabe que a gente tem 4 estações do ano em um dia só. Tem alguma planta que não se adapta ao nosso clima curitibano? Olha, todas as plantas requerem cuidados específicos para aquela espécie. Mas é lógico que existe uma ou outra que a gente sofre um pouquinho mais para cultivar aqui em Curitiba. Como, por exemplo, é o caso das tulipas. Embora as pessoas falem, Curitiba é um lugar super frio e tudo, mas não é frio o suficiente para a gente manter tulipas o ano todo. Na verdade, nenhum local do Brasil. Então, nós costumamos receber as flores, as tulipas, apenas no Dia das Mães. Então, uma data muito especial, uma flor também muito especial. A gente sempre orienta o cliente a sair aqui da loja, já colocar uma pedrinha de gelo dentro do vaso, para que a flor dure um pouco mais. Alessandra, já falando em presentear, em Dia das Mães, a gente sabe que dar flores e receber flores é uma coisa muito especial, né? Você consegue dizer para o pessoal aí de casa por que é tão especial a gente receber ou dar flores? Olha, a flor é um presente que ele não se compara com nenhum outro bem material, né? Quando um cliente entra aqui na loja, ele tem centenas de flores para escolher. Aqui na Winterflor, tem alguma espécie que tem uma maior saída na temporada de calor? Existe alguma queridinha dos curitibanos? Tem sim, e até já deixei separadinha aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma das que as pessoas mais procuram aqui na loja nessa época, por várias razões. Uma delas porque final do ano as pessoas presenteiam muito com plantas. E as pessoas buscam plantas nos tons mais puxando para o vermelho. Então esta bromélia atende muito a essa escolha. E também porque ela é uma planta completamente tropical. Então a pessoa presenteia, por exemplo, como está aqui. Além da planta estar super bonita, ela também está num cachepô maravilhoso, que é de cerâmica vulcanizada, tem uma textura muito incrível, então se torna um presente muito especial mesmo. E depois que a pessoa recebe, ela pode manter essa planta por muito tempo ainda, né? Inclusive é uma planta que vai super bem nos dois ambientes, tanto dentro de casa, no ambiente interno, né, para decorar ali um aparador, ou até mesmo se for uma mesa grande, né, um centro de mesa, ou ela vai também no jardim. Agora com o verão chegando, Alessandra, quero que você fale para o pessoal de casa uma diquinha para quem mora em apartamento e uma dica para quem mora em casa, porque eu sei que tem diferença, né, entre os ambientes e os cuidados. Então eu quero que você fale para o pessoal aí de casa 2 diquinhas essenciais. Bom, a primeira é quando você for adquirir uma planta nova, sempre busque contar para o consultor de vendas que for te ajudar nessa decisão, nessa escolha, como que é o seu ambiente.
né? Aqui na Winter nós temos o hábito, como padrão de atendimento, quase que fazer uma investigação junto com o cliente, né? Se o cliente mora em casa, se ele mora em apartamento, se tem ar-condicionado, se é iluminado, se é mais escuro, se bate sol, se é uma casa mais quente, mais fria, mais úmida, tudo. Para daí a gente partir para as opções que vão se adaptar mais facilmente no ambiente dele. Então, o primeiro de tudo é isso. É você conseguir uma boa orientação na hora de você escolher quais plantas você vai adquirir. E depois, logicamente, depende da espécie que você levou. O segredo para uma planta durar muito tempo é a rega. Você não pode nunca deixar acumular água no prato ou seja no vaso embaixo. Então você pode molhar abundantemente a tua planta, desde que toda aquela água vai embora, desde que você deixe depois essa água escorrendo e depois você recolhe a tua planta novamente. Isso vale tanto para quem mora em apartamento quanto para quem mora em casa. Acho que diferenciar casa de apartamento não se aplicaria muito porque vai depender realmente desses ambientes. Às vezes a pessoa mora num apartamento que é muito mais arejado do que uma pessoa que mora numa casa, né? Então, acredito que essas duas dicas seriam o segredo do sucesso para você sempre ter plantas bonitas, saudáveis e resistentes na tua casa. No próximo bloco, vamos falar sobre jardinagem, um hobby que tem crescido cada vez mais. Pessoal, continua aqui na Winterflor, porém em uma paisagem diferente. Vamos falar sobre jardinagem. Para quem não conhece jardinagem, eu quero que você explique para o pessoal o que é e por onde começar. Bom, jardinagem é algo muito amplo, né? Vai desde a parte de você realmente executar o projeto de um jardim, seja ele residencial, empresarial, como também o que vamos propor a nos fazer aqui hoje, que é montar uma horta. No nosso caso aqui, uma mini horta. Para começar, então, nós temos aqui um vaso, é claro, né? A gente Sim. tem que ter um vaso de boa qualidade. Isso interfere Sim, também muito, na muito. planta? Inclusive, deixa eu até te mostrar uma coisa aqui que é bem interessante. Esse vaso que nós pegamos, ele já tem o prato embutido. Olha que legal. Legal, ele tem um furinho aqui embaixo que eu tô vendo, ele né? tem aqui, ó, o prato é embutido, então assim, a água vai ficar parada aqui. A cada 10 dias, o ideal é que você molhe pouco, você retira esse prato, né? Se tiver algum excesso de água ali, você só descarta. Isso aqui é muito bom. Se não tiver, se for um vaso que não tem o prato embutido, aí você tem que comprar o pratinho separado, né? O vaso tem que ter furo, tudo certinho, né? Então, ó, diquinha aí pra vocês já é ter um bom vaso em casa. E agora, pra continuar aqui, a gente tem o quê? Terra, olha, adubo. Terra. Essa terra ela é uma terra muito boa, né? Então ela já contém uma série de nutrientes aqui. Nesse primeiro momento a gente não vai se preocupar com a adubação, mas como a gente escolheu aqui 2 temperos super clássicos da cozinha brasileira, né? Que é o cheiro verde e a salsinha, a gente usa muito eles. Então a tendência é que esse tempero ele dure por muito tempo aqui, Sim. mas né, ele vai precisar, justamente por isso, de um adubo daqui mais ou menos 1 mês, 2 meses. Mas por então enquanto pra não. começar, a gente coloca a primeira terra. Primeiro a gente vai fazer a drenagem, para garantir de que essa planta vai se desenvolver bem aqui, a gente vai poder usar tranquilamente o tempero. Isso aqui se chama manta de bidim. Né? A gente vai colocar ele no fundo aqui do vaso. Vou colocar aqui já. Isso, pode colocar. Você aí de casa, gente, eu já nem sabia dessa dica super especial. A gente faz uma caminha aqui, né? Faz uma caminha, exatamente. Essa Faz aqui? também uma forração dela, não precisa colocar todo o saquinho. Dicas essenciais para você ir de casa ter um vaso bem completo e legal na sua casa. E agora, mão na massa, literalmente, onde nós vamos sujar as gente, mãozinhas. vocês sabem que eu já coloco a mão na massa, mas aqui eu também gosto. Hein? Aqui é literalmente a mão na massa, é Então outro tipo de massa, né? Gosto muito de ter temperinho em casa, uma cozinhar. delícia. Você vai apertar aqui e ele vai se soltar. Deixar ele Aí ela já vai, sai? sair. Sem medo, então, Isso, olha, gente. as raizinhas são Então a bem gente coloca aqui? fininhas. Isso aí. Agora eu entendo porque que é um hobby para as pessoas, né? Essa é a parte que tem que ser Ser mais cuidadoso. Mais cuidadoso, né? Pessoal, eu tava dando uma olhadinha aqui e eu pensei, o Natal tá chegando e muitas pessoas gostam de decorar a árvore de Natal, às vezes comprar árvore de Natal. E essas daqui esteticamente estão muito parecidas, né? Eu vejo que são cedros. Sim, são cedrinhos. E o pessoal geralmente costuma comprar, ter uma procura para decorar em casa, para fazer parte da questão natalina. Muito, muito, muito. Inclusive, essa leva que você está vendo aqui é praticamente direcionada para esse fim. Para Natal. E tá lindo, né? Tá lindo, As ele árvores vem tão lindas. perfeito. Muitas pessoas preferem a árvore natural.
né? Então, até por uma questão de modernidade, de tendência, né? A gente está parando um pouco de consumir o plástico, Sim. né? E estamos tendendo a ir mais para o natural. E isso se aplica muito também no nosso universo do garden, da botânica. Então, as árvores naturais agora a gente vende muito. Temos vários tamanhos delas, né? Tem essas aqui que é um porte médio, mas nós temos também as árvores pequenas. O pessoal leva muito para colocar às vezes em consultório, em escritório, né? Que não tem muito espaço para a decoração natalina, então leva uma árvorezinha, coloca um laço ou outro ali que remeta ao Natal e pronto, a decoração Já tá pronta. falando nessa decoração, tem algum problema a gente colocar as luzes, as decorações, isso afeta de alguma maneira esses cedros? Não, a gente só não pode deixar de molhar. Tá. Temos que dar água para a plantinha. Então, gente, Fora isso, pode decorar, fique à vontade, só não pode esquecer de tomar água quentinha igual a gente, né? Então vamos dar mais uma voltinha, porque eu quero conhecer ainda um pouquinho mais desse mundo de jardinagem. Vamos, tem muita coisa. Gente, andando aqui pelo jardim, eu encontrei um carrinho tão lindo e fofo, cheio de suculenta, né, Alessandra? Sim. Eu queria que você explicasse para o pessoal, que às vezes não conhece muito, o que são especificamente as suculentas, né? Porque eu sei que elas são umas plantinhas que elas têm uma durabilidade maior, né, que a gente também às vezes não precisa regar tanto, eu acho. Então eu quero que você fale para o pessoal todas essas dicas, essas questões das suculentas mesmo. Sim. Até por isso que muitas pessoas buscam A por suculenta, porque remete a um cuidado, Facilidade, né, de cuidado cuidado. mínimo, exatamente. A folha da suculenta, ela é líquida, ela tem suco por dentro. Pode apertar para você ver. Gente, é verdade. Né? Então, por isso o nome suculenta, né, bem sugestivo. É uma plantinha realmente de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente. É uma planta muito resistente. Se você mantém ela num vaso pequeno, ela vai ficar show de bola. Se você coloca ela no chão, diretamente no solo, ela vai se desenvolver. Essa aqui mesmo fica uma flor grande, gigante. Ela cresce ainda. Linda, fica a coisa mais linda. Olha só, eu acho que isso daí é uma dica importante, né? Super. Começar com ela, porque ela não demanda tantos cuidados assim. Não, E você vai começando a crescer, expandindo, né? E ela te entrega a mesma beleza do que qualquer outra planta, né? Pra você ver, se você parar para observar, ela é linda, ela é perfeita, cheia de detalhes, né? Algumas têm flores, né? As flores, outras não, mas até mesmo as que não têm flor, elas são lindas, elas são sempre muito delicadas e cheias de nuances, né? Que vale a pena a gente ficar olhando, admirando, observando, igual né? uma obra de arte. É verdade. Você aí de casa me conta, gostou dessa edição Primavera-Verão nesse programa sensacional com flores, cor e alegria? Olha, eu te espero no sábado que vem com muito mais nessa edição que vai ser sensacional. E hoje nós vamos falar sobre como envelhecer de forma saudável. Quem não quer viver mais e com qualidade, não é mesmo? Então, para esse bate-papo, eu trouxe aqui o Dr. Carlos Esperandio, que é geriatra, e vai falar sobre o assunto para a gente, mas com 4 pilares: o biológico, o espiritual, o social e o mental. Dr. Carlos, por que esses 4 pilares? O envelhecimento saudável, ele está ligado de alguma forma a todos esses pilares? Sem dúvida. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos em casa. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. Sim, nós estamos cada vez mais na medicina moderna falando do conceito da biopsicossocioespiritualidade. É um nomão, né? Uma coisa complicada. Que bom que você me chamou aqui no Viva Mais para a gente falar sobre isso. Justamente, né? Porque aqui a gente fala sobre viver mais, né? E melhor, e melhor. Falar hoje. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho esse bio, esse psico, esse sócio e esse espiritual. Então vamos falar da questão biológica, né? O que fazer aí para viver melhor, para fazer o nosso corpo funcionar melhor em muitos anos? Indo direto ao ponto. Vamos esquecer o que o pessoal anda falando aí de anti-aging. Isso não existe. A gente tem que fazer anti-inflamatório. Quando eu estou envelhecendo, e todos nós estamos, a gente tem que pensar que o que nos faz envelhecer mais ou mais rápido, ou pior, não tão bem, é a inflamação. Então nós precisamos tentar fazer de tudo o que é possível para o que seja anti-inflamatório, para a gente tentar evitar essa inflamação. Então quando eu falo em biológico, eu tenho que pegar tudo que eu sei que é pró-inflamatório e tentar zerar na minha vida. Quer saber exemplos? Vou te contar. Então vamos lá. Cigarro, inflamatório. Não dormir bem, inflamatório. Não tratar as doenças crônicas que você pode ter e você nem sabe. Pressão alta, diabetes, colesterol, inflamatório. Alterações intestinais, seu intestino não funciona bem, inflamatório. Às vezes você tem, até a saúde mental, já entrando um pouquinho para frente, você pode ter quadros de ansiedade
inflamatório. Então, eu preciso olhar esse contexto todo, fazer esses diagnósticos e tratar. Você vai dizer para mim, nossa, o básico que quase ninguém faz, que é você ter lá o tripé da funcionalidade, o tripé do envelhecimento saudável, é você dormir bem, você comer racionalmente, né? Não comer que nem uma capivara raivosa, que nem o pessoal fala, e fazer os exercícios, tem que se mexer, né? Essa trinca já é anti-inflamatória por si só. Então, pensando nesse sentido, a parte biológica já está bem controlada. E a gente falando da parte biológica, daquilo que o médico também pode ajudar, qual a melhor idade para procurar o geriatra? Então, o geriatra está muito caracterizado como um médico de pessoas muito velhas, mais velhas, idosos. A gente sim é médico de pessoas mais velhas, mas como a gente é um cogestor da saúde, a gente consegue fazer uma boa avaliação e um bom acompanhamento do processo de envelhecimento propriamente dito, é muito interessante você começar a pensar no geriatra quando você começa a ter práticas inflamatórias. Ah, puxa, me diagnostiquei hipertenso. Ah, eu estou um pouquinho acima do peso. Meu sono não está legal. Ou você tem tudo isso junto, começou com um diagnóstico que você precisa usar uma medicação crônica, já é a hora de você ter alguém com uma visão geriátrica do processo. Nós conseguimos conduzir de uma maneira melhor. Envelhecimento saudável, com quantos anos é indicado ir ao geriatra? Essa é uma pergunta muito boa, né? Normalmente a gente considera a ida ao geriatra em torno dos 60 anos. A pessoa acha que ficou idosa, pega a carteirinha de estacionamento e tem que ir ao geriatra. Mas você pode adiantar isso um pouco. Isso depende muito do teu comportamento, do teu estilo de vida. Se você está tendo alguma prática de estilo de vida que não é boa, não é legal, você está inflamando, né? A gente falou sobre isso no programa passado. Mas você acha que, de repente, o geriatra pode te ajudar? Vamos adiantar isso. Pode ser com 45, 50 anos. É bem Até mesmo para viver mais, né? Para ter esse caminho aí. É o geriatra que dá esse caminho, isso é né? muito legal, porque se você consegue, às vezes, detectar precocemente alguma coisa com 45, 50 anos, quando você tiver com 70, 75, você já tratou isso, você já está muito melhor. Então fica a dica aí, hein, gente? Ir logo cedo, né? Sim. Ó, como cuidar do sono na terceira idade? A gente fica com sono mais leve, né? E o sono é muito importante também para viver mais, né? Sim, sem dúvida. O sono, nós falamos também, pilar fundamental do envelhecimento saudável. E acho que o sono vale para todo mundo, né? Não é só para terceira idade. Mas assim, tem várias dicas legais, não medicamentosas, nós chamamos isso de higiene do sono. Então, telas, luzes, né? A gente está muito acostumado a ficar com o celular todo o tempo. Então, tem muito neurocientista usando óculos escuros quando anoitece dentro de casa, para fazer com que você tenha menos estímulo luminoso e produzir mais melatonina, e isso induz um sono melhor. Também nós sabemos que você deve tentar ir à cama com o estômago vazio. Você não vai ficar com um processo digestivo ali, quando você acabou de comer, você vai de estômago cheio, isso vai fazer com que você tenha um sono pior. Então, aqueles hábitos antigos que a gente pode recuperar, pega um livro, pega uma luz mais baixa, né? Não conseguiu dormir, você está se batendo, está insônia, saia do seu quarto, né? Vá fazer outra coisa, espere o sono voltar, aí você volta para o quarto. Se ficar ali embaixo da cama, não vai funcionar. Uhum. Olha, existe algum exercício que eu possa fazer para não perder a memória tão cedo? Muito legal. A gente faz tudo aquilo que é prática anti-inflamatória. Então, se eu não quero adoecer de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo, no Brasil e no mundo. Eu quero evitar câncer, eu também quero evitar perda de memória. Então eu faço todas as práticas anti-inflamatórias, aquilo que a gente já falou, pilares saudáveis, né? Você dormir bem, você comer inteligentemente. Não adianta a gente querer que a pessoa faça as escolhas com dietas extraordinárias, não consegue seguir. Mas escolha, faça escolhas, você sabe o que é bom, o que não é bom, né? Fuja do que não é bom. Procurar o geriatra, né, para ter todo esse Sempre acompanhamento. Dr. Carlos, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Cris, conte comigo. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já comeu ou sabe o que é quibe cru? Porque hoje a gente vai ter essa receita aqui no programa. E para essa receita a gente vai utilizar patinho moído 2 vezes, hortelã fresco, que vai trazer o frescor para nossa receita e sabor. Aqui é muito opcional também, de gosto, temos cebola, trigo para quibe e, é claro, um bom azeite. Além dos nossos temperos, que vão trazer aquele sabor original. O quibe cru surgiu no vilarejo, onde a carne era fresca e confiável, porque eles abatiam o animal no mesmo dia, então ficava mais fresca para usar. E para começar, vamos colocar aqui no mixer a carne moída,
Algo que é muito utilizado na culinária árabe é o hortelã fresco e seco. E nessa receita a gente vai utilizar o hortelã fresco. E ó, uma dica que eu dou é pode caprichar que isso daqui que vai trazer o sabor de frescor para nossa receita. O tempero que mais se utiliza na culinária árabe é o cominho e a pimenta síria. E nessa receita aqui a gente não vai ter dó de temperar, hein? Pode colocar bastante que a gente vai ter um quibe cru bem saboroso. E aqui eu estou utilizando trigo para quibe, já está hidratado e sequinho. Lembrando que para essa receita o trigo tem que estar seco. Agora a gente vai acrescentar aqui no nosso mixer e vamos misturar tudo muito bem. A questão do trigo ela é muito opcional. Tem gente que gosta bastante e tem gente que gosta pouquinho, então fica a teu critério. Eu gosto bastante, então eu estou colocando aqui no mixer e agora a gente vai triturar tudo muito bem. E essa lâmpada aqui, será que sai o Aladim ou será que sai o gênio dos pedidos? Eu acho que nenhum dos dois. Vamos ver o que vai sair daqui? Gente, é isso mesmo. Tá saindo azeite aqui de boa qualidade e olha, não precisa ter dó nessa receita. O meu quibe cru eu gosto com bastante azeite. E agora para finalizar com chave de ouro, para dar aquele saborzinho, o sal. Vamos colocar aqui sal a gosto. E olha, isso daqui tem que estar bastante temperado. O quibe cru ele é assim, com bastante tempero e frescor. E agora é hora de mixar tudo isso. Pronto já. E aqui tá pronto o nosso quibe cru já. E me conta, pessoal, estão gostando da receita? Como é que tá o coraçãozinho aí e a fome? Olha, daqui a pouquinho tem um pãozinho para acompanhar, então fica ligadinho até o final comigo. Já ligou pro seu açougueiro? Bora, menina, vamos pedir patinho moído pra gente fazer um quibe cru. Vamos? E para finalizar, eu não coloquei na receita, mas eu vou colocar para decoração cebolas. Então a gente corta ao meio assim e vamos usar para decoração. Tudo pronto, agora vamos montar? Escolhe uma louça bem bonita, porque esse prato merece aqui todas as cores que podemos juntar aqui para fazer um prato bem elegante e charmoso. E agora uma dica é sempre colocar azeite antes de modelar o nosso quibe, porque fica mais fácil da colher escorrer pela carne. E agora vamos decorar o nosso quibe. Agora finalizar com hortelã fresco. E é claro que para acompanhar esse quibe cru, a gente vai fazer um pão árabe rapidinho, super fácil e básico. Vamos lá? O pão árabe é um dos pães mais antigos do mundo. Com registro de mais de 4.000 anos atrás, nasceu esse pão que a gente come com tudo. Com pasta, com quibe, com queijos, ele vai com tudo. E hoje a gente vai com quibe cru. O pão árabe nasceu quando as primeiras civilizações misturaram farinha e água. E esse pão é a base disso. Super fácil e prático. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um meinho dentro da farinha, acrescentar a água aqui. Vamos colocar o azeite. Um pouquinho de sal. E agora a gente vai misturar tudo muito bem. E o bom desse pão é que não precisa sovar. E olha, é hora de colocar a mão na massa mesmo. E uma dica que eu dou para vocês sempre é ter uma espátula dessa daqui em casa, porque ela ajuda muito a limpar a bancada e a juntar todos os ingredientes. Então aqui nessa fase, a gente vai delicadamente só misturar, fazer a mistura da água, da farinha e do azeite. Esse aqui é o ponto, sem precisar sovar, mas a gente tem que deixar tudo bem uniforme e juntinho. Quando não gruda mais na mão, a gente vai colocar dentro de um bowl e reservar por 15 minutos. Vamos colocar um paninho por cima, cobrir e descansar um pouquinho o nosso pão. Agora nós vamos abrir a nossa massa e a parte que eu mais gosto é fazer sujeira. Os meus pães já estão abertos e como antigamente eram feitos em pedras quentes, a gente tem as nossas panelas aqui hoje, que é a maior facilidade. Então vamos colocar aqui dentro. E agora a gente vai deixar dourar dos dois lados e o nosso pãozinho vai estar pronto. O meu pão está pronto e o quibe cru também. E olha, se você quiser comer isso daqui com sopa,
com carne, com uma manteiguinha. Gente, esse pão aqui é sensacional. Eu gosto de comer ele assim, ó. Maravilhoso. O pão era considerado um talher e é por isso que a gente come muitas das comidas árabes com o pão. E fica assim. E agora é hora de provar porque eu tô salivando nisso daqui. Pessoal, estamos finalizando mais um programa. Um beijo e até o próximo programa, que eu vou continuar comendo aqui.